1 João, capítulo 1, verso 5, nos diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A mensagem é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É importante nós observarmos que um pouquinho antes, João diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria em Deus seja completa. Quem é Deus? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É a instrução de João. Todas as informações que João traz no capítulo 1, ela visa uma coisa somente: desenvolver a nossa capacidade de termos comunhão com Deus. Porque é tendo comunhão com Deus e vivendo com Deus que nós vamos gradativamente crescendo e, consequentemente, nos alegrando no Senhor. Então, não há como se alegrar no Senhor sem ter a percepção do Deus Santo que Ele é. E eu gostaria, então, nessa noite, que nós meditássemos um pouco sobre isso, sobre a santidade de Deus, que é justamente o que se afirma aqui. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Às vezes a gente vai ver no contexto de ser luz, no sentido de ter conhecimento, né? Me deu uma luz aqui, quer dizer, me veio uma ideia. Mas o texto aqui, não, quando diz que Deus é luz, não está falando de Deus ser luz no sentido de ter conhecimento. Muito embora Deus tenha todo o conhecimento de todas as coisas no universo. Porque ele criou todas as coisas e ele deu um propósito para cada coisa. Então, ele tem todo o conhecimento do universo, de coisas que nós já tivemos na Terra e de coisas que ainda vão acontecer, ele já sabe de tudo. O que a gente aprende aqui não é nesse sentido de ter conhecimento. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. É no sentido da santidade de Deus. E essa é uma doutrina extremamente importante para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento e para desenvolvermos a nossa capacidade de comunhão com Deus. Não há como termos comunhão com Deus sem que nós tenhamos essa percepção do Deus Santo que Ele é. E aí nós vamos nos lembrar de Jeremias, de Isaías, de quantos tiveram a oportunidade de ter uma visão do trono de Deus, da grandeza de Deus. O próprio João, em Apocalipse, teve essa experiência também. E a tendência de todos é a mesma. Ver em si mesmo a incapacidade de servir a Deus, de agradar a Deus, de estar diante de Deus. Mas o que Deus faz para Isaías, providenciou uma tenaz. O que a gente vai observando é que Deus é aquele que providencia aquilo que nós precisamos para termos comunhão com Ele. E aqui o que nós aprendemos a respeito da comunhão com Deus, nesse aspecto da percepção da santidade de Deus, é que o ponto de partida na vida cristã deve ser sempre Deus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para nós. Nós devemos examinar a nossa crença sobre Deus. É interessante porque você se converte e você vem com um conceito a respeito de Deus. E esse conceito, muitas vezes, vai impregnando todas as doutrinas que você vai aprendendo na igreja. Então, se você tem o conceito, por exemplo, do Deus de amor, extremamente relaxado, sem essa percepção do Deus que é santo, o que vai acontecer é que você vai ter uma percepção equivocada de Deus. E essa percepção equivocada de Deus você vai levando para as doutrinas na igreja, você vai levando para as disciplinas que precisam ser aplicadas na igreja, você vai levando para o seu dia a dia, para a sua vida, e isso vai fazendo com que você, ao invés de ter comunhão com Deus, você tenha apenas uma ilusão que tem comunhão com Deus. Percebendo que Deus é santo e que não há nele treva nenhuma, vai, consequentemente, influenciar toda a nossa forma de ser. Logo, o que a gente precisa aprender é que, para servirmos a Deus e para termos comunhão com Deus, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos partir do princípio. E o princípio é perceber a santidade de Deus. Então, nós devemos examinar que tipo de crença nós estamos tendo a respeito de Deus. Porque nós temos muita gente por aí que tem muitas crenças,
mas são crenças equivocadas e que conduzem a pessoa ao erro. Então, o que o texto fala é que João, quando fala a respeito da nossa necessidade de nos alegrarmos em Deus, ele então, na sequência, vai trazer justamente essa palavra, que nós, para nos alegrarmos em Deus, nós precisamos ter uma percepção de Deus. Não é uma percepção de nós mesmos, não é uma percepção da nossa necessidade, não é uma percepção daquilo que desejamos de Deus, é a percepção de Deus, quem Ele é. Porque enquanto a percepção nossa está no homem e nas necessidades do homem, nós não temos essa condição de servirmos a Deus de forma adequada, nem de nos alegrarmos nele. Então, nós devemos examinar a nossa crença sobre Deus, se ela está de acordo com o que a Bíblia ensina, ou se é um engano no qual o qual está influenciando todo o nosso comportamento. As pessoas tendem a começar sempre consigo mesmas, mas deve começar por Deus. Então, às vezes, a gente começa pela gente, né? Inclusive, a gente sofre essa influência justamente por conta da forma de evangelismo dos nossos tempos. Venha para Jesus, que Deus vai resolver o seu problema. Venha para Jesus, que você vai ter seus problemas resolvidos, sua enfermidade vai sair, seu problema financeiro, Deus vai abrir as portas para você conseguir emprego. E aí a pessoa parte do pressuposto das necessidades dela. Essa evangelização gera no indivíduo aquele indivíduo que vê Deus como o banco, que vê Deus como aquele que vai resolver problemas para ele, mas não vê Deus como o Deus santo. E isso acaba influenciando a forma do indivíduo se comportar diante de Deus. Aí a pessoa vai para uma campanha na igreja, ou vai para o templo, para um momento de oração, e é a pessoa mais santa do mundo quando está ali. Mas pela falta de percepção da santidade de Deus, o indivíduo sai dali e ele acha que Deus aceita tudo. Porque Deus, ele só tem que ser santo da porta do templo para dentro. Da porta do templo para fora, ele é perverso, ele mente, ele é avarento, ele engana as pessoas, tira o direito dos outros, ele faz coisas extremamente inadequadas, porque a percepção da santidade de Deus não existe no coração desse indivíduo. Então, começar por nós, começar pelo conceito que temos, é a forma errada de começar na fé. Nós precisamos entender o que a palavra nos diz. Não é o que nós pensamos, não é o que nós desejamos, não é o que nós necessitamos, não é a nossa felicidade e exigências que precisam estar no foco principal quando nós queremos ter comunhão com Deus. O que precisamos é percepção da santidade de Deus. E nós precisamos, então, começar pelas Escrituras. O que é que ela fala da santidade de Deus, da justiça, da bondade de Deus? O cristão, então, cuja fé parte das necessidades e desejos do homem, são presas fáceis para as seitas. E é o que nós encontramos nos nossos dias. A gente vê muita gente que antes era da igreja, firme, e de repente, quando chega em uma outra denominação, normalmente neopentecostal, que absorveu a pessoa, porque prometeu para ela bens, prosperidade e muitas outras coisas. Então, a pessoa, você vai participar dos rituais aqui, vai caminhar no sal grosso, vai levar o sabonete ungido para casa, vai levar a água do Mar Vermelho para casa e você vai receber as bênçãos de Deus. E a pessoa afunda no misticismo. Aprende a fazer macumbas evangélicas. E por que isso? Porque não tem percepção da santidade de Deus. O que a pessoa tem como foco é o homem, é a si mesmo, é resolver seus problemas, é resolver aquilo que está incomodando ela, é satisfazer as suas ambições. E quando começa em nós, é uma prova concreta de que a pessoa ainda não percebeu como as coisas precisam acontecer e ainda não teve essa percepção da santidade de Deus. O cristão, então, deve se ver como servo de Deus e não como alguém igual a Deus. Porque, às vezes, a gente pergunta e a pessoa diz, não, eu não me acho igual a Deus. E por que você quer que Deus lhe sirva? Por que você trata Deus como se Deus tivesse a obrigação de fazer a sua vontade? É claro que nós estamos tratando Deus como igual.
Olha para o povo no deserto e olha como eles murmuravam contra Deus. Veja se Moisés faz isso. Moisés tinha uma percepção de Deus que o povo da sua geração não tinha. E o que nós encontramos em Moisés é um indivíduo que respeita Deus em todas as circunstâncias. Você vê ele sempre submisso, ele sempre manso diante de Deus. Mas você não vê o povo desse jeito. Porque o povo tratava Deus como quem trata o próprio pai. Uma revolta no coração porque não deu comida. Me lembro até de um pregador que falando a respeito dos jovens de hoje. Ah, por que você está traumatizado? Porque meu pai não me deu aquele videogame que eu pedi. E é assim. O que a gente observa, então, é que tratar Deus como se Deus fosse homem é um comportamento de alguém que não percebeu diante de quem ele está. Porque Isaías, quando está diante de Deus, ele só percebe uma coisa: a sua própria pecaminosidade. Se nós queremos ter comunhão com Deus, nós temos que ter essa percepção. E essa percepção só se dá quando o nosso foco está em Deus e não em nós mesmos. Quando o nosso foco está em Deus e não o que nós achamos a respeito de Deus. Quando o nosso foco está em Deus e não nas nossas necessidades. Então, se queremos servir a Deus, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e começarmos a viver para Deus e buscar segui-lo e servi-lo. E isso precisa começar dessa percepção de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A santidade de Deus. É com essa percepção que nós vamos crescer em santificação e desenvolver a nossa espiritualidade. Um outro aspecto importante que a gente precisa entender é que nós devemos aceitar a revelação sobre Deus contida na Bíblia. Porque a gente está tendo muita gente falando muitas coisas a respeito de Deus. Mas é a Bíblia que deve ser a nossa referência. Aí nós temos pastores se colocando na mídia, e essas pessoas nem sempre ensinam o que a Bíblia ensina a respeito de Deus. E aí, às vezes, o argumento é tão envolvente que nós vamos ouvindo e nos deixando seduzir por essas pessoas. O que mais importa para nós é justamente o conhecimento que a Bíblia vai nos dar a respeito de Deus. Não é o que os homens pensam, não é o que os âncoras da Globo pensam, mas é o que a palavra de Deus pensa. Nós precisamos ter uma referência. E a referência da percepção a respeito de Deus são as Escrituras. Porque sobre Deus, todo mundo tem uma opinião. Você vai aí no seu vizinho que não tem nada, não gosta de evangelho, não gosta de nada relacionado à igreja. Pergunte a ele o que é que ele acha de Deus. E ele vai ter uma opinião a respeito de Deus. Até o ateu tem uma opinião a respeito de Deus. Porque ele diz que Deus não existe. É uma opinião que se tem a respeito de Deus. Mas o que a gente precisa entender é que sermos cristãos vai nos conduzir ao conceito que a Bíblia nos dá a respeito de Deus. Então, ela é a nossa referência. E quando não é, então nós vivemos no erro. Nós estamos numa época de muito conhecimento em várias áreas, mas as pessoas não leem a Bíblia, não procuram desenvolver a sua espiritualidade com a leitura diária e desenvolvendo, então, conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento que a Bíblia nos dá. 1 João, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que João está dizendo é que aquilo que foi colocado aqui foi justamente a experiência que ele teve com o próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia, ela é o relato daquilo que Deus falou, daquilo que Deus revelou, não somente através dos profetas, mas revelou através do seu Filho Jesus, vivendo entre nós e passando todo o conhecimento prático para a vida dos apóstolos, que, por sua vez, escreveram os fatos e nós estamos com eles nas mãos. Então, que nós possamos aproveitar a bênção de termos as Escrituras, de sabermos ler, para desenvolvermos o nosso conhecimento de Deus. Aceitar o que a Bíblia diz de Deus nos faz abandonar o nosso conceito de Deus.
Então, você vem para a fé com o seu conceito de Deus. Aí, então, você vai lendo a palavra e você vai mudando o conceito a respeito de Deus. Porque você vai adotando o que a Bíblia nos ensina e vai, então, deixando de lado os velhos conceitos. E, infelizmente, parece que algumas pessoas não tiveram essa experiência ainda. O conceito da pessoa de Deus é o conceito do mundo. É o conceito de quando era descrente, de quando era de outra religião. E isso precisa mudar. Porque o nosso conceito a respeito de Deus precisa ser o conceito das Escrituras. E não é ler as Escrituras para poder fortalecer o conceito que eu tenho. É ler as Escrituras para confrontar os meus conceitos a respeito de Deus. Para mudar o que precisa ser mudado no meu conceito. E quando nós fazemos isso, com certeza crescemos espiritualmente. A razão pode me levar até certo ponto, mas somente a Bíblia nos levará ao conhecimento de Deus. E aí, às vezes, você vê, por exemplo, pessoas que criam argumentos morais. Se existe uma referência de moral, então Deus é essa referência. E aí você vai trabalhando esse tema de forma filosófica. Mas o conhecimento e a concordância com esses comportamentos morais não faz do indivíduo um cristão. O que faz dele um cristão é aprender o que a Bíblia ensina a respeito de Deus e adotar isso para a sua própria vida e desenvolver experiência com Deus. São argumentos interessantes, mas esses argumentos não levam ninguém a ser cristão. Não leva ninguém a ser cristão. O que a gente aprende com as Escrituras é que o conhecimento da palavra é que leva o indivíduo a ser cristão. Então, a pessoa pode até concordar com o cristianismo, pode até ter conceitos morais semelhantes, mas se ele não adotar o que a Bíblia ensina, ele não é um cristão. Então, os argumentos filosóficos são interessantes, mas é o conhecimento da Bíblia que gera a fé salvadora. E nós precisamos entender isso e bater nessa tecla sempre. É importante ainda nós observarmos que, nesse aspecto da santidade de Deus, nós devemos começar a conhecer Deus a partir da sua santidade. Não devemos começar com o poder, por exemplo, com a grandeza do amor de Deus. Embora eles sejam verdadeiros, a grandeza do amor de Deus, o poder de Deus, quando nós começamos a nossa vida cristã e o nosso foco no poder de Deus, nós nos tornamos o povo do jejum e oração que está o tempo todo buscando poder. O povo que vai para a igreja buscar poder. E aí o indivíduo cria uma fixação no poder. Mas se criasse uma fixação na santidade de Deus e na busca de santidade, ele ia ter o poder, ele ia ter as bênçãos, ele ia ter os benefícios todos da aliança. Mas aí se foca na busca de poder e começa a ter uma relação com Deus sempre baseado nesse aspecto, de ter mais poder, de ter mais poder, de ter mais poder. E isso vai adoecendo a nossa espiritualidade. Porque Deus aí alguém ia logo falar assim, Deus é amor, né? Porque a ênfase da pessoa é no amor. Deus é poder. Mas o que João diz aqui é, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós queremos servi-lo de forma adequada, sem esquisitices, sem nos desviarmos do foco real, nós precisamos entender que a santidade de Deus deve nos conduzir a uma vida santa. Essa é a terceira lição que nós temos. Nós devemos começar a conhecer Deus a partir da sua santidade, e não do seu poder, não do seu amor, embora sejam coisas corretas que se fala a respeito de Deus, mas nós precisamos ter o foco certo. E o foco certo é a santidade de Deus. Sem a percepção da santidade, as nossas doutrinas e o nosso comportamento vão ficando cada vez mais inadequados diante de Deus. Se nós não começarmos pela santidade de Deus, todos os nossos conceitos sobre o amor de Deus será falso. E é o que às vezes eu percebo na nossa sociedade. As pessoas estão sempre focando no amor de Deus. E aí, às vezes, a gente encontra algumas pessoas dizendo assim, mas eu não entendo, porque Deus é amor e Deus permite que as coisas aconteçam desse jeito. Porque Deus é misericordioso e tem tanta gente passando dificuldade. E aí a pessoa não tem essa percepção da santidade de Deus. Porque a santidade de Deus
exige muitas vezes que o juízo visite a terra. Santidade de Deus muitas vezes traz juízo sobre as nossas vidas. É o que a gente encontra ali em algumas conversas que Deus tem com Moisés. Deus diz, olha, eu não vou poder ir no meio desse povo, porque se eu for, eu vou matar todo mundo aí. A minha presença vai destruir esse povo. Então eu vou mandar o anjo. E o que Moisés faz, intercede para que Deus vá. Mas o que a gente aprende com as Escrituras é que Deus é santo e o conceito de santidade precisa estar atrelado a todos os outros conceitos que nós temos de Deus. Porque se nós tivermos o conceito do Deus que é santo, junto com o Deus que é amor, nós não vamos ver, por exemplo, algumas pessoas, às vezes até pregadores, eu vejo, falando do amor de Deus, que Deus é amor. O que se fala é justamente para aceitar tudo quanto é coisa daqueles que querem servir a Deus. E não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a fé cristã funciona. Deus é amor, mas Deus é santo. E sem santidade, não devemos só confiar no amor para poder estarmos na presença de Deus. E nós precisamos entender que o Deus que é amor é um Deus santo e que não há nele treva nenhuma. E é interessante nós observarmos aqui, no versículo 7, ele diz ainda assim, aliás, 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que Deus não é somente amor, Deus é santo. E como Deus santo, exige que aquele que tem comunhão com ele seja santo também. E esse tem que ser o foco da igreja. Santificação. Porque se nós tivermos a visão de Deus que é amor, mas que não é santo, o que vai acontecer é que esse Deus vai aceitar prostituição, vai aceitar mentira, vai aceitar falcatrua no meio do seu povo, vai aceitar homossexualismo, vai aceitar tudo quanto é coisa que estamos vendo sendo aceito dentro da igreja hoje. E essa aceitação de pecados, essas vistas grossas que vamos fazendo cada vez mais para pecados que são cometidos dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo, vem justamente dessa visão frouxa da santidade de Deus. Nós focamos muito no amor de Deus, na aceitação de Deus, mas nós não focamos de forma adequada na santidade de Deus. E nós precisamos enfocar isso. Hebreus 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por que será que nós temos tantos crentes que não se santificam, mas que acham que são os melhores crentes do mundo? E quando a gente vai confrontar, a pessoa está cheia de argumentos relacionados ao amor de Deus e à graça de Deus. Só que é um argumento falso, porque Deus, que é amor, que é gracioso, que é misericordioso, é também santo. E nele não há treva nenhuma. E é por isso que, para ter acesso a ele, eu preciso ser santificado pelo sangue do Cordeiro. Porque sem o sangue do Cordeiro, nos trazendo o benefício da purificação, não há como nós termos acesso ao Deus que é santo. Logo, sem a santificação, ninguém verá Deus. Depois, Hebreus 12, 29, ainda diz assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E veja que aí é no mesmo capítulo, porque está se falando da mesma coisa. Deus é fogo consumidor, Deus é amor, Deus é santo e Deus é misericordioso. Nós precisamos ver o conjunto. E a santificação, então, vai nos dar o equilíbrio necessário para que nós tenhamos a percepção correta a respeito do amor e da misericórdia de Deus. Sem a percepção da santificação de Deus, a cruz não tem sentido. E às vezes a gente olha algumas pessoas fazendo isso. Pessoas olham e dizem assim, mas Deus é amor, como é que Deus vai mandar alguém para o inferno se Deus é amor? Como é que alguém vai sofrer a condenação eterna se Deus é amor? Ora, se Deus é amor, então ele ama a todos. E se ele ama a todos, ninguém vai para o inferno. Para que a cruz? Para que Jesus veio morrer na cruz?
E a resposta é sempre uma. Porque todos nós estávamos impuros diante de Deus por causa dos nossos pecados. E Jesus veio morrer na cruz para nos substituir e nos dar a oportunidade de sermos purificados dos nossos pecados, para que pudéssemos estar diante do Deus Santo. Então, é extremamente importante nós percebermos que o Deus que amou, que o Deus que mandou o seu único filho para morrer por nós numa cruz, provando assim o seu amor para conosco, ele é santo. E a forma que ele tem para lidar com a impureza do homem é a cruz de Cristo. Sem ela, estamos perdidos. Abacuque, no capítulo 13, na parte inicial, capítulo 1, versículo 13, na parte A, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. É essa percepção que nós precisamos ter de Deus. Aquele que não pode ver o mal e não pode contemplar a opressão. Porque isso vai contra a natureza dele. E nós precisamos entender que essa precisa ser a percepção que nós temos que ter de Deus. O Deus que é amor e misericórdia é santo e exige santificação daqueles que querem ter comunhão com ele. E providenciou todos os meios necessários para que nós pudéssemos ter essa santificação, e isso vem através da cruz de Cristo. Essa percepção de santidade, de conceitos de Deus, sem a santidade de Deus, sem a percepção da santidade de Deus, pode nos conduzir a uma visão equivocada a respeito da cruz de Cristo. Se começarmos pela santidade de Deus, todas as falsas alegações de comunhão com Deus são expostas. Se começarmos pela santidade de Deus. Então, se nós começarmos a nos examinar com base na santidade de Deus, com certeza, o nosso conceito de comunhão com Deus vai mudar drasticamente. E nós vamos provavelmente passar por um período de avivamento na presença do Senhor. Para ter comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com Cristo. É o que a Bíblia aqui nos ensina. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Não há como se ter comunhão com o Pai sem ter comunhão com o Filho. E não se tem comunhão com o Filho sem ter comunhão com o Pai. Logo, o que nós precisamos adotar para as nossas vidas é justamente a busca dessa comunhão. Agora, qual é a grande bênção que se tem quando o indivíduo tem essa percepção descrita aqui no texto a respeito de Deus? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Para onde isso vai me levar? Para a percepção de que Deus é luz e eu sou treva. E não há em mim luz nenhuma que possa me conduzir por mim mesmo a Deus. Então eu preciso da intermediação de Cristo Jesus. Entender a santidade de Deus vai nos fazer compreender a doutrina da salvação. Vai nos fazer compreender por que Jesus teve que encarnar para nos salvar. Porque em nós mesmos, ninguém na humanidade possuía a luz. A luz é Deus. E somente Deus poderia vir morrer por nós na cruz. Porque Ele é aquele que é perfeito. E nós somos todos imperfeitos. Por melhor que seja o esforço e as intenções, não vão nos justificar diante de Deus. Logo, a nossa intermediação é sempre por Cristo. E a percepção da santidade de Deus vai nos dar uma compreensão melhor a respeito dessa necessidade de termos esse intermediário para nos conduzir a Deus. E aí, João, no capítulo 14, verso 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem quer ir a esse que não é treva nenhuma, precisa assumir Jesus como Senhor e Salvador e ser purificado no sangue do Cordeiro. Porque, do contrário, não consegue ter acesso a Deus. A religião não fornece isso, as nossas obras não fornecem isso, e nós, então, estamos completamente alheio a Deus e a sua presença, quando nós estamos fora de Cristo.
Então, Jesus é aquele que nos concede essa bênção de estarmos na presença daquele que é santo, porque ele nos purifica pelo seu sangue de todos os nossos pecados. Então, nós não podemos chegar a Deus pelos nossos esforços, nós não podemos chegar a Deus pela nossa religião, nós não podemos chegar a Deus pela nossa justiça, pela nossa bondade, nós não podemos chegar a Deus, porque Ele é santo e nós não somos santos. Nós precisamos de purificação, e essa purificação é oferecida pelo Senhor Jesus através da sua morte na cruz. Por isso, então, não há como ter comunhão com o Pai sem o Filho.